A paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em teu coração. É com grande alegria que estamos aqui para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Estamos nesta semana trabalhando esse assunto sobre saúde e realmente é algo muito importante, principalmente nesse tempo em que na verdade, precisamos fortalecer nossa imunidade e cremos que a bondade de Deus fará isto, mas também há uma responsabilidade nossa em estarmos atentos aos cuidados com o nosso corpo, né? Eu quero agradecer por você estar me ouvindo. Quero agradecer por poder compartilhar a palavra de Deus com você e quero mais uma vez fortalecer o meu pedido a você, meu irmão, minha irmã, para que nesta quarta-feira, todos estejamos com nossas respectivas famílias, realizando o nosso culto familiar. É de suma importância esta prática, não por uma mera formalidade ou metodologia, não, é porque é salutar, é realmente de suma importância nos reunir com a família, orar, buscar a presença de Deus em unidade, em união, louvar a Deus com cânticos e compartilhar a palavra de Deus. É muito importante, principalmente você, meu amigo, sacerdote do lar. Você tem uma responsabilidade muito grande, em relação a isso, e eu quero que você, com alegria, com prazer, esteja cumprindo esse propósito da tua vida, tá? Eu quero dar sequência, portanto, no contexto do nosso texto básico, que nós pregamos no domingo à noite, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, aonde o apóstolo Paulo diz: assim quer comais, bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu quero ir para o contexto deste versículo, já falamos ontem do versículo 1 até o 7, e hoje eu quero falar com vocês do versículo 8 até o 11. Caso você não esteja com a Bíblia em sua mão, pause o vídeo, dê um pause aí no vídeo, pega a sua Bíblia, abre lá em 1 aos Coríntios capítulo 10 e acompanhe comigo a leitura, tá? O texto diz assim: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha só, meu querido irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo faz menção, continua fazendo menção aqui, a respeito do povo de Israel, lá quando eles estavam caminhando para a terra prometida, E na caminhada para a terra prometida, eles acabaram tendo algumas atitudes que desagradaram a Deus. E é interessante notar, que duas dessas atitudes têm a ver com o corpo físico, tem a ver com o corpo. E quando se fala de saúde, tem a ver com o corpo. Então, por isso estou compartilhando contigo sobre esse texto, sobre esse contexto da pregação de domingo, porque, meu irmão, é muito importante a gente pensar nisso. Olha só,
O apóstolo Paulo diz: não pratiquemos imoralidade como alguns deles praticaram, né? E aí vieram a morrer. O apóstolo Paulo também vai dizer aos romanos que o salário do pecado é a morte, né? Então, meus irmãos, a imoralidade, a Bíblia diz também através do próprio apóstolo Paulo, que é um pecado contra o corpo. E aqui o texto está se referindo exatamente à imoralidade sexual, né? A concordância desta passagem está lá em Números 25, versos 1 e 2. Se você quiser depois dar uma olhadinha no texto, você vai ver que eles praticaram imoralidade sexual, ou seja, o pecado contra o corpo. E quando pecamos contra o nosso corpo, a saúde vai ficar debilitada, certo? Então, meu querido irmão, minha irmã, você que me assiste neste momento, cuide muito bem do seu corpo, né? Entenda, o nosso corpo, diz a palavra de Deus, é templo, é habitação do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo, o próprio nome dele diz, ele é santo. Ele não vai entrar em concordância com coisas más, né? Os nossos olhos precisam ser olhos santos, tanto quanto nossos ouvidos, nossa língua, nossa mente, todo o nosso ser, nossas mãos, nossos pés, todo o nosso ser precisa ser santo, porque em nós está o Espírito Santo. E isso faz com que sejamos saudáveis. Quando aplicamos o nosso corpo a atitudes, a práticas que glorificam a Deus, a saúde é uma realidade em nosso corpo. Talvez você diria, mas eu conheço pessoas santas, pessoas dedicadas ao reino de Deus, que também ficam enfermos. Concordo, porque infelizmente ainda estamos sob efeito do pecado lá do Jardim do Éden. Mas isso não justifica, só porque estamos sujeitos a isso, não justifica termos atitudes inconvenientes, incoerentes e, por que não dizer, negligentes. Então, meu querido irmão, cuide bem do seu corpo. E ainda no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que eles colocaram o Senhor à prova, e foram mortos por serpentes. Esse versículo ele é uma alusão ao que está lá em Números capítulo 21. Se você ler o contexto lá, você vai ver, que o povo reclamou por falta de comida e de água. Um pequeno momento. E muitas vezes Deus vai permitir que não tenhamos aquilo que queremos, para que sejamos provados e aprovados. E água e pão, água e comida tem a ver com o corpo. Mas algumas vezes nós vamos precisar ser testados para ver como que está a nossa fé. Lembra da oração do Senhor Jesus? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus tem um compromisso em nos sustentar, mas muitas das vezes corremos o risco. Há pessoas que infelizmente murmuram diante ao que está sobre a sua mesa. Há pessoas que às vezes murmuram por conta da bebida que está à sua mesa. Que não seja assim conosco, meus irmãos. Que nós possamos deixar de lado essa prática de murmurar mediante a alimentação e sempre ser gratos, sempre ser agradecidos. Ter o pão, ter o que comer, ter o que beber à nossa mesa
sempre será uma providência de Deus, sempre, tá certo? Então, é de suma importância ser gratos. E o versículo 11, o apóstolo termina dizendo que o que aconteceu com os nossos irmãos lá no tempo de Moisés é para ficar como exemplo de advertência para nós, né? Uma advertência significa estarmos atentos, alertas, para não incorrermos no mesmo erro. Que Deus abençoe sua vida e que juntos possamos estar gratos, muito gratos a Deus, né, por tudo que Ele tem nos dado, e santificando o nosso corpo para que a saúde seja uma realidade, né? Para que nós possamos realmente desfrutar dessa saúde que o Senhor já tem concedido a nós. Tá certo, meu querido, minha irmã que me ouve nesse momento? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, que ora comigo nesse tempo. Ó Pai, nós sabemos da importância de estarmos em obediência, sendo prudentes em relação ao nosso corpo, cuidando bem dele, não o entregando à devassidão, mas sim sempre mantendo em santificação. Senhor Deus, que essa consciência esteja muito forte na mente de cada um dos meus irmãos com os quais eu oro nesse momento. Ó Senhor, que haja em nosso coração sempre a gratidão, nunca a murmuração. Em nome do Senhor Jesus eu declaro que vamos ser uma geração que agradece. E assim, Pai, a saúde será uma realidade em nosso corpo e o Teu nome será glorificado. Obrigado a Deus por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o teu dia, tudo que você colocar a mão seja próspero e que onde você chegar, chegue com você a presença maravilhosa de Deus através de você. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.